Olá, irmãos. Aqui quem fala é o Éder, da igreja em Ubatuba. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com outros irmãos e se inscrevam no canal. Amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estava lendo agora essa semana e eu deparei com uma porção aqui da palavra, está em Efésios 6,12, está no Alimento Diário de quarta-feira, semana 4, que diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra o irmão, não é contra o semelhante que nós estamos batalhando, diz, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, se desenvolveu um reino separado da vontade de Deus, e este reino foi dividido em 3 poderes, vamos chamar assim, onde se constituiu os principados, as potestades e aqueles que têm domínio sobre esse mundo que é um mundo tenebroso. Este conjunto forma as forças espirituais do mal nas regiões celestes, que influenciam toda a Terra. E a nossa luta, na verdade, é contra essas entidades espirituais. E a pergunta que eu faço é: por que a nossa luta tem esse viés? Por que é contra os principados? Qual é o objeto dessa batalha? Ele, Satanás, usurpou uma posição que não foi conferida a ele, não foi entregue a ele. Com certeza, o plano original de Deus não é entregar a Satanás e os seus essa posição. Por isso, todos nós sabemos que ele usurpou, ele é usurpador, ele tomou para si essa posição. Mas a quem o Senhor conferiu então essa posição? A quem o Senhor confiou? A quem o Senhor entregou essa responsabilidade? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus determinou, há uma determinação da parte de Deus. Então Deus determinou, façamos o ser humano, a nossa imagem, de acordo com nossa semelhança, dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Algumas versões diz aquele que se rasteja. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus os abençoou e ordenou. Observe aqui que nós temos bastante ponto interessante até aqui. Primeiro, que Deus determinou. A determinação de Deus vai no sentido que o ser humano domine, se torne o dominador sobre as coisas criadas por Deus. E ele vai classificando sobre quem ou sobre o que teríamos domínio, de acordo com a determinação de Deus. O domínio não é sobre o nosso semelhante. Aqui não foi feito, não foi dito que Deus nos abençoou e nos ordenou para dominar sobre os nossos irmãos. Não. O domínio é sobre as coisas que Deus criou, menos aquele que é o nosso semelhante. Esse que é o nosso semelhante, os nossos irmãos, no plano de Deus, é que esse exercício seja cuidado e conduzir. O Senhor, na verdade, nos conduz. Nós, como pastores e mestres, nós conduzimos os irmãos ao Senhor. Não é uma questão de domínio, mas é uma questão de conduzir. Essa é a nossa responsabilidade como membro do corpo de Cristo. Conduzir os irmãos ao Senhor. Mas as outras coisas, Deus nos abençoou para que tivéssemos domínio sobre peixe, sobre as aves do céu, sobre grandes animais, sobre pequenos animais, e Deus nos abençoou nesse sentido. Então o plano original de Deus é entregar ao seu filho, aos seus filhos, esse domínio. E aí o texto aqui agora, ele prossegue.
Deus os abençoou e lhe ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai, sujeitai toda a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Aqui já faz uma menção, uma ligação direta sobre o domínio sobre as aves do céu, e muitas vezes a palavra aponta o reino, os anjos caídos como aves do céu, Satanás como serpente, ou seja, o plano original de Deus é que os seus filhos pudessem ter domínio sobre Satanás e os seus, e sobre toda a criação, né, de um modo geral. E ele diz: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra, eu vos dou. O Senhor nos entregou. E também dou todos os animais da terra, todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, todas as criaturas que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a criação, e eis que tudo era muito bom. Então Deus se alegra ao determinar, ao abençoar e ordenar que o homem possa ser, então, os dominadores. Alguém usurpou, alguém tomou para si essa posição. E agora a nossa luta, na verdade, é para reivindicar essa porção que foi confiada a nós por uma determinação, pelo falar de Deus no Éden. A palavra do Senhor não pode e não volta vazia. Ela cumpre ao seu tempo um propósito. Então essa posição que os anjos caídos têm é por um tempo determinado. Eles não serão os dominadores e nem serão potestade por muito tempo. Nós vimos até agora a questão de receber da parte de Deus essa porção de ter domínio sobre toda a criação. Vimos que isso foi confiado a nós. E a questão de ser principado. O que é ser príncipe? Os anjos têm essa porção. Satanás é o príncipe deste mundo e tem aqueles que somam com ele nesse reino, nesse domínio, nesse governo, que são os principados. Mas essa posição também foi usurpada. Essa porção pertence, no plano original, àqueles que creem em Jesus e que fazem parte por meio da vida, da família real, da família de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E Ele nos chamou para este reino bendito. Logo, a nossa posição como correios com Cristo, de reinar com Ele, a nossa posição é de príncipe, principado. Nós estamos inseridos em um reino que é o reino de Deus e que temos uma posição de governo juntamente com Cristo. A palavra do Senhor nos diz que se com Ele sofremos, se com Ele levamos avante o Evangelho por meio do tomar a cruz e morrer para que a vontade dEle possa desenvolver em nós o reino e nos governar, com Ele também reinaremos. Reinaremos já no reino milenar com Ele, ou seja, essa posição de principado, de potestade e de dominador, de ter domínio sobre toda a criação, tem a possibilidade de desenvolver na nossa vida assim que Cristo se manifestar. Vai depender de como combatemos esse bom combate. Mas essa porção de ser príncipe também foi confiado a nós. E de igual modo de ser potestade. Potestade é aquele que está ligado ao poder. E nós estamos ligados ao poder por meio da vida. Irmãos, para a gente poder compreender melhor potestade, nós precisamos de compreender que tudo que Deus fez, Ele fez mediante o seu poder, mediante a sua palavra, mediante o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Logo, o verbo é o próprio Senhor Jesus, que se tornou carne e habitou aqui na pessoa humana,
mas na sequência ele se tornou o Espírito. Então o verbo, o poder de Deus, por onde todas as coisas foram produzidas, ele se tornou carne, mas depois ele se tornou o Espírito. E na sequência, após se tornar o Espírito, ele veio para dentro de nós como o poder de Deus. Esse poder de Deus no nosso interior trabalha no nosso interior nos salvando, mediante a fé. Mas a partir do momento que ele nos salva, ele firma em nós o reino de Deus, o poder de Deus é firmado em nós. E nós nos tornamos o poder, a força, a expressão de tudo aquilo que Deus é. Tem um cântico que diz assim: nós nos tornamos a expressão de Deus na carne. Só que esse poder, quando emana de nós, não vai na direção da nossa vontade, mas ele vai na direção da vontade de Deus, no sentido de que a vontade de Deus possa ser feita. Então, quem o Senhor escolheu e nos designou e nos abençoou para ser potestade, para ser o poder de Deus aqui na terra, também somos nós. Mas nós quem? Nós os que cremos. Que eu fiz uma pesquisa ontem, tem 218 milhões de pessoas, bilhões de pessoas, que professam que Jesus é o Senhor. 7,8 bilhões de pessoas, dessas, 2,18 bilhões de pessoas declaram a sua fé em Jesus. Esses, na verdade, são chamados para este corpo gigantesco. 2,8 bilhões. Está aqui. Olha, está aqui. Professa. Esses são luz. Esses são o sal da terra. Esses foram chamados para ser a expressão do próprio Deus. Então, recapitulando, 2,8 bilhões de irmãos, mais ou menos, nós temos sobre a terra. Então, amados, a nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta vai no sentido de tirar dessa posição estes que usurparam para si uma posição que não é deles. Não é deles. Então, quando nós dissermos que nós somos sal da terra e luz do mundo, nós precisamos lembrar que nessa posição nós temos bilhões de irmãos sobre essa terra. Nessa cidade, neste país, neste mundo, nós somos um só. Um que recebeu essa grande comissão de destronar Satanás e colocar ele no lugar dele. E pela misericórdia e graça do Senhor, né, ser colocado segundo a vontade de Deus, aonde ele já designou e nos abençoou para que tivéssemos essa porção. Apocalipse capítulo 12, nós já lemos já bastante esse texto, aonde apresenta quem na verdade vai cumprir de um modo cabal, definitivo, essa situação. Eu vou ler aqui então Apocalipse 12, versículo 7 em diante, que diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, Satanás foi expulso dessa posição que ele usurpou. Não se achou mais o lugar dele nos ares. Por quê? Porque foi expulso. Foi varrido dessa posição que ele usurpou. Pertence a quem? Pertence aos filhos de Deus. A nossa porção é celeste. É exatamente nessa porção e nesse lugar onde Satanás usurpou e influencia o mundo por meio da sua sagacidade. E aí continua aqui: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram sua própria vida. Festejai, ó céus, e vós, os que habitais
ai do mar, ai da terra e ai do mar, pois o diabo desceu até vós. Por que ele desceu? Porque ele foi expulso dessa posição. Ele desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Louvado seja o Senhor. Que possamos continuar nessa batalha, destronando esse que usurpou uma posição que o Senhor abençoou para que os seus filhos, sua família, a família real, pudesse desenvolver nesse ambiente a potestade, que é o poder de Deus, o principado, uma posição de príncipe juntamente com Cristo, e o domínio sobre todas as coisas criadas por Deus. Deus nos abençoou nesse sentido. Ele nos designou para isso. E a sua palavra não pode voltar vazia. Então isso vai se cumprir. Que possamos fazer parte desses vencedores, que na primeira ressurreição eles sobem, no sentido de definir a verdade, essa posição, na intenção de definir essa batalha e colocar Satanás no seu lugar e constituir aquele que tem por direito essa posição, que é aqueles a quem Deus designou. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso futuro e esse é o futuro de Satanás, o usurpador.